Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Basiquinho. E hoje eu vim trazer a segunda parte daquela receitinha de pão. A segunda parte que eu havia prometido para vocês de ensinar novas formas de estar montando ali o seu pão. Mas antes eu convido você a deixar aí o seu curte like e se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas dicas. Bora lá? Aqui eu dividi a minha massa em duas partes, depois em mais duas. Reservei duas e deixei guardadinha. Essas duas partes que eu separei, vou dar uma sovadinha nelas para elas ficarem bem homogêneas e vou separar também guardada depois. Essa primeira parte que vocês estão vendo aí, nós vamos dividir ela mais ou menos assim, 4 dedos e 3 dedos, uma parte um pouquinho maior que a outra. Dessa forma. Nessa parte que ficou um pouquinho maior que a de 4 dedos, nós vamos acrescentar aqui 2 colherzinhas de achocolatado. Nós queremos que ela fique uma cor de marrom bem clarinha. Assim, nessa cor. Um pouquinho diferente da massa que ficou branca. Ok? Depois vocês vão entender o porquê. A outra parte eu deixei guardada ali para que ela não fique seca. Essa parte que nós colocamos aqui o achocolatado, vamos reservar também tampadinha para que ela não resseque. A parte menor, que seria a parte de 3 dedos, nós vamos acrescentar aqui também cacau em pó, que vai deixar uma cor mais escura do que achocolatado. Vamos misturar também, porque nós precisamos de uma cor bem escura, uma cor mais clara e uma cor natural da massa. Então, por isso, 3 partes reservadas. Sempre é bom manter a sua massa tampadinha, como eu disse, para que ela não resseque. Agora, nós vamos pegar a massa que ficou um pouco mais clara, que foi a com achocolatado, vamos abrir, vamos dividir em porções iguais e vamos fazer rolinhos. Note aqui que a consistência da massa não pede mais trio, ela também não gruda nas mãos e nem gruda no balcão, então não há necessidade. Feito esses rolinhos, nós vamos reservar, vamos pegar a massa que ficou um pouquinho mais escura, aquela que pintamos com cacau, e vamos também dividir em partes iguais, dessa forma. Nesse momento, nós vamos abrir essa massa, vamos dar uma esticadinha nela, porque essa massa vai servir para cobrir o rolinho que nós fizemos com a massa tingida aqui com o achocolatado. É importante que a sua massa não fique muito fina para que ela não rasgue, mas também que ela não fique muito grossa, porque nós precisamos dessa camada um pouquinho mais fina do que as outras. Cubra todo o seu rolinho para que a massa da parte de baixo não apareça por cima. E aqui está a massa que reservamos, continua bem macia porque guardamos ela tampada. Vamos fazer esse mesmo processo. Vamos abrir e cortar em partes iguais a mesma quantidade dos rolinhos que nós já fizemos.
E da mesma forma que nós fizemos com os outros rolinhos, nós também vamos cobrir aquele rolinho com essa massa branca. Essa massa branca é importante que ela fique um pouco mais grossinha do que ficou aquela parte com cacau, tá? Porque vai dar toda a diferença. Vamos esticar bem essa massa, o quanto você conseguir abrir ela. Quanto mais fina ficar o nosso rolinho, melhor vai ficar, mais bonito vai ficar o nosso pão. Depois de ter feito todo esse processo, tente mantê-los todos do mesmo tamanho. Corte ao meio, porque agora nós vamos precisar esticar um pouquinho mais essa massa. O que acontece? A nossa massa, depois que começa a abrir ela cede um pouquinho, então ela volta o tamanho, reduz, enquanto você está mexendo com ela. Tente esticá-la para ficar mais ou menos do tamanho da sua forma. Depois você vai notar também na forma que ela ainda vai dar uma encolhidinha, mas não tem problema. Coloque aí o máximo que você conseguir. Pode deixar faltando, separando um dedinho de cada lado, ok? É importante que você nunca coloque um rolinho em cima do outro. Você vai colocar um entre o outro, dessa forma. Se sobrar um pedacinho, tire para que fique todos em tamanhos normais. Repare como a nossa massa reduziu. Era um dedinho, ela encolheu um pouco mais, mas não tem problema. Vá fazendo esse processo para que fique todas do mesmo tamanho. Dê uma ajeitadinha ali para tentar ficar todos iguais, para não sair um maior do que o outro. E agora nós vamos deixar essa massa descansar um pouquinho. Ajeite ela na forma e com uma sacola plástica você vai tampar e vai deixar descansar mais ou menos entre 15 e 20 minutos. Vamos então agora para a nossa segunda sugestão. Aquela metade da massa que eu havia separado no começo da receita, nós vamos abri-la e vamos dividir em 2 pedaços também, 2 pedaços iguais. Vamos reservar um, deixar coberto para que não resseque. Vamos abrir o outro e vamos colocar também cacau em pó para que fique uma cor de chocolate, uma cor bem escurinha. Nessa etapa aqui, vamos fazer um jeito mais fácil para você colorir a sua massa. Coloque o cacau em pó em um potinho e vai acrescentando aos pouquinhos o leite e mexa até ficar uma pastinha. Assim fica mais fácil de você colorir a sua massa e não dá tanto trabalho como se você colocasse o cacau diretamente na massa, como nós fizemos na primeira vez. Feito esse processo, nós vamos abrir essa massa. Vamos abrir o quanto der. Não deixe muito fina para que não rasgue, mas também não precisa ficar tão grossa. Feito isso, agora vamos também abrir a nossa massa branca. Vamos tentar deixar do mesmo tamanho da massa com cacau. Coloque uma massa sobre a outra, tente manter os mesmos espaços,
Se sobrar beiradinhas, pode cortar, porque nós queremos que ela fique bem retinha, bem certinha. Enrole a massa como se fosse um rocambole. Tente enrolar bem devagar para que ela não fique torta. Tente manter ela bem alinhada. Dê uma leve esticada para que ela fique bem uniforme, sem espaço e sem ar por dentro. E depois nós vamos cortar pequenos rolinhos, tentando manter os mesmos tamanhos. Feito esse processo, nós vamos pegar uma forma de pudim, vamos untar com margarina e agora nós vamos encaixar aqui. Uma massa virada para baixo e outra de lado. Uma para baixo, dessa forma, e a outra de lado. Pode deixar um espacinho uma entre a outra porque ela vai crescer um pouquinho. Feito isso, vamos tampar também com plástico e deixar descansar mais 15 minutos, igual deixamos essa primeira. Agora, nós vamos bater uma gema, somente a gema, e vamos pincelar por cima dos nossos pães antes de levarmos para assar. Vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 a 200 graus e vai levar em média mais ou menos de 20 a 25 minutos, depende do tamanho e altura que ficou o seu pão, então vá sempre dando uma olhadinha. Não deixe assar tanto quanto eu deixei esse meu, ele acabou criando uma casquinha. Eu perdi o tempo ali na hora de assar, deixei ele um pouquinho mais clarinho. Mas olha para você ver que bonito que fica e a maciez desse pão. Muito gostoso. Se você gosta do pão com casquinha, não tem problema ter ficado um pouquinho a mais. Mas se não, deixe ele um pouquinho mais branco. Olha que bonito que ficou esse aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica. Deixe aí o seu curte like, o meu grande beijo e até o próximo vídeo.